Bom, se você está vendo a reprise, essa é mais uma edição do Rodrigo Responde, uma live de perguntas e respostas, onde eu abro espaço aqui para tirar dúvidas do pessoal. Deixa eu fixar aqui nos comentários o que é essa live, que daí o pessoal que vai entrando já consegue acompanhar a live. Muito bem, já deixei no Não Perturbe. Então vamos lá, pessoal, essa é uma live de perguntas e respostas. Se você tiver qualquer dúvida, você pode clicar no balãozinho aqui embaixo e mandar a sua dúvida, beleza? Tem um pessoal que já colocou algumas perguntas nos stories, então eu vou começar pelas perguntas dos stories, mas aí você deixa a sua pergunta, vai ser um prazer responder, vai ser um prazer te ajudar. Você que tem uma pizzaria ou você que está pensando em entrar no ramo e abrir a sua pizzaria, manda a sua dúvida que a gente está aí para te ajudar. Beleza? Vamos lá, vamos começar do começo aqui, ó. Veio uma pergunta muito boa aqui, ó. Faço lista de transmissão todos os dias avisando que já estamos entregando. É uma boa ideia? Olha só, o que acontece? Tem dois problemas aí, tá? Primeiro problema é você estar usando isso todo santo dia para mesma mensagem. O que tende a acontecer em situações assim? A pessoa vai começar a ignorar a sua mensagem, eventualmente vai até bloquear o contato da sua pizzaria. Então a tendência é isso dar cada vez menos resultado, entendeu? Cada vez menos resultado. Por quê? Porque não é algo relevante para aquela pessoa. A pessoa vai receber uma mensagem no WhatsApp da pizzaria dizendo que já estão atendendo. Ok, se eu quiser pedir uma pizza, eu imagino que você vai estar atendendo a partir das 18, 19 horas, entendeu? Então, assim, eu acho que é um tipo de marketing que, além de ser um pouquinho invasivo, fica chato, repetitivo, tende a não dar muito resultado, tá? Talvez na primeira semana que você fizer pode até funcionar, mas depois, com o tempo, tende a funcionar cada vez menos e a chance das pessoas acabarem te bloqueando é muito grande, então eu acho que não vale a pena não, tá? E o segundo problema de fazer uma lista de transmissão é que se a pessoa não tiver o contato no telefone da pizzaria salvo no celular dela, ela não vai nem ver a mensagem. E quando ela vê uma mensagem só dizendo que já está aberto, entendeu? Eu acho que é um tipo de mensagem que você pode colocar num stories do WhatsApp, no stories do Instagram, no status do WhatsApp, entendeu? Que daí a pessoa está olhando. É diferente de você ser invasivo e lá mandar uma mensagem que não tem muita relevância, sabe? Então, usar o WhatsApp como um canal para divulgar, para chamar os clientes é super importante, é super necessário. Sempre recomendo usar esse canal, mas tem que usar com inteligência, não usa de qualquer forma, de uma maneira que daqui a pouco você tende ao cliente não prestar mais atenção em você. Isso é o que a gente não quer, tá bom? Vamos lá, vamos ver as outras perguntas que já estão vindo aqui. Pessoal, sempre coloca no balãozinho que é melhor para mim, que eu consigo fixar aqui, tá? Deixa eu ver se vieram nos comentários aqui, ó. Como conseguir CMV correto com essas loucuras de preço? Um dia um valor, outro dia outro. Cara, vamos lá, o CMV, você tem que sempre trabalhar com alguma margem, tá, no seu negócio. A sua margem tem que absorver algumas oscilações de preço, porque os insumos têm variação. A mussarela um dia está 27, outro dia está 29, outro dia está 25. Então, existe uma oscilação de preço e essa oscilação, por isso você tem que ter margem, você não pode trabalhar na ponta da faca, assim, sabe? Sem margem nenhuma. Você precisa ter alguma margem para justamente absorver essas oscilações dentro da sua precificação. Claro que, por isso que o CMV não é o meu CMV ele está em 33%, ele pode estar em 33% hoje. Você tem que apurar isso de tempos em tempos para ver se ele se mantém assim ou não, porque justamente o custo dos insumos tem essa variação, então precisa estar atento a isso, tá? Mas entenda que ele não vai ser sempre o mesmo percentual. Essa variação vai acontecer e a sua margem precisa absorver isso. Ó, o Anderson mandou outra pergunta aqui. Qual outra forma de pagar um motoboy freela? Exemplo, pagar o dia R$30 mais taxa de entrega, mas queria outro modelo de pagamento de motoboy, porque é pesado pagar o dia e às vezes ter só 3 vendas. Vamos lá, Anderson. Você tem que focar em qual que é o seu problema. O seu problema não é pagar o motoboy, o seu problema é que você está tendo poucas vendas, entendeu? Então foca em atacar o problema. Às vezes você vai tentar remediar um negócio e acaba gerando outro problema. Vai tentar daqui a pouco mudar a forma de pagar os motoboys, não vai ter nenhum motoboy querendo trabalhar para você, sabe? E aí vai vender pouco com tempo de entrega ruim. Então foca no que está pegando no teu negócio, que é realmente melhorar as vendas, cara. Tem várias formas de você pagar um motoboy. Tem gente que paga salário fixo para o motoboy, entendeu? Qual que é o problema de pagar só um valor fixo? A tendência é que o motoboy não tenha a mesma produtividade, tá? Se ele vê que ele entregando 20 entregas numa noite ou entregando 5 ele ganha a mesma coisa, muitas vezes o motoboy se pensa, tá, por que eu vou sair correndo para entregar mais se eu vou ganhar a mesma coisa? Infelizmente tem bastante isso, tá? Então eu acho muito importante você pensar num fixo mais um variável.
tá? E pensando no freela, é diária mais um valor por entrega, não tem muito para onde correr, tá? Tem gente que trabalha só com valor de entrega, mas eu também acho complicado, tá? Aí eu acho complicado. Beleza? Deixa eu ver aqui. Então vamos para as perguntas que vieram. Eu tenho uma ali. O que foi, Carol? Eu tenho uma. Não, eu vou pegar aqui dos stories. Ó, veio outra pergunta aqui no balãozinho. Inclusive, se você tiver alguma dúvida, manda aqui no balãozinho, daí a gente consegue ver certinho. Cardápio de pizza, é interessante enxugar colocando só as que mais saem ou vale manter opções diferentes? Vamos lá. Quando a gente fala de cardápio, gente, pizza é diferente de hambúrguer, é diferente de pastelaria, entendeu? A gente precisa ter uma certa variedade, tá? Então, se você tiver uns 20, 25 sabores de pizza, a gente considera um cardápio enxuto. E dentro desses 20, 25 sabores de pizza, você tem espaço para trabalhar com as tradicionais, as que são mais conhecidas, as que mais vendem, e tem espaço para trabalhar com sabores autorais também, tá? Dentro de uma estratégia de precificação, que é o que a gente trabalha dentro também da nossa mentoria do Pizzaria Vicente, você precisa ter alguns produtos que a gente chama de iscas, que vão justamente servir para atrair alguns clientes, e nesses produtos isca você não vai ter prejuízo, você vai trabalhar com uma margem um pouco menor, e você vai ter produtos de margem, onde você vai conseguir ter mais resultado, tá? Mas não trabalhar só com sabores que são conhecidos é uma possibilidade, se daqui a pouco você tem um público que não valoriza algo autoral, algo diferente. Só que, por outro lado, por não ter algo autoral, algo diferente, você também diminui a possibilidade de ter mais produtos de margem, entendeu? Então, fica ligado nisso. Eu acho sempre importante ter algumas opções autorais, algumas opções que você desenvolveu, você, sua equipe, enfim, desenvolveu aí na casa, que você dá o seu toque, que o cliente ele entende que, poxa, essa pizza diferente aqui eu só vejo na pizzaria do fulano, vou ligar na pizzaria do fulano e vou pedir lá. Tá? Então eu acho importante você ter algumas opções autorais também. Tá? Na engenharia do cardápio a gente tem várias categorias de produtos. A gente vai ter os produtos que vendem mais, que tem boa margem, mas a gente tem os produtos que vendem menos e também tem boa margem. Entenda que tem que ter uma composição disso. Você tem que estar sempre atento a essas diferenças, estimulando aqueles que têm mais margem, né? E para isso eu particularmente acho muito importante ter sabores autorais também. Beleza? Vamos lá. O que mais que veio de pergunta aqui? No balãozinho. Manda sempre no balãozinho, pessoal, que fica melhor para mim, tá? Aqui. Veio uma pergunta aqui, ó. Quero fazer, eu acho que é tráfego pago, eu acho que não é nada ilícito, quero fazer tráfego pago. Como contratar um gestor que faça uma boa divulgação? Eu moro em São Paulo. Cara, fala com o Bruno Urel. Inclusive, eu passei o contato do Bruno hoje para uma aluna minha lá da mentoria. O Bruno é fera demais quando a gente fala de tráfego pago, tá? É bem como se fala mesmo, Bruno Urel. Se você procurar ele no Instagram, você vai achar. O menino manja demais e ele tem toda uma comunidade de gestores de tráfego, tá? Troca uma ideia com ele que ele vai te ajudar, ele é aí de São Paulo também. Deixa eu ver aqui mais que veio de pergunta aqui no balãozinho. Ó. Cadê a pergunta? Eu cliquei. Alguns clientes pedem o cardápio e não fazem pedido. Onde está o erro? Devo ser mais persuasiva no WhatsApp? Vamos lá, gente. Existe um funil de vendas. A gente chama de funil porque segue bem o formato de um funil, né? Os clientes, não necessariamente todo cliente que acessa o cardápio aqui em cima vai realmente fazer um pedido lá no final, tá? É um funil porque a quantidade lá em cima é maior do que no final. Então, vai ter sempre uma quantidade maior de clientes que acessam o teu cardápio do que a quantidade de clientes que realmente fazem o pedido, tá? Você tem que acompanhar como é que está o percentual de conversão. Sempre vai ter cliente que vai pedir o cardápio e não vai fazer o pedido. Faz parte do processo. Agora, se você vê aqui de 10 clientes que pedem o cardápio, um está fazendo o pedido, é uma conversão que está um pouquinho baixa, 10%. Tá? Então, você tem que avaliar se o teu cardápio, a tua estrutura de cardápio daqui a pouco não está muito bacana do ponto de vista do cliente. Tá? Isso é muito importante. Vocês precisam olhar para o cardápio de vocês como clientes e ver se está fácil, está tranquilo para até uma criança poder fazer um pedido. Tá? Isso é super importante. A estrutura, a maneira como o teu cardápio está montado vai impactar demais nesse percentual aí de conversão entre pessoas que acessaram e pessoas que compraram. Então precisa analisar, tá? Se o cliente ele pediu o cardápio, imagino que seja um cardápio digital, um link para a pessoa fazer o pedido. Você tem que olhar como é que está essa estrutura,
Tá? Se o cliente pediu o cardápio e tu mandou um PDF, nós estamos em 2023, pelo amor de Deus, tem que atualizar. Hoje em dia tem opções muito melhores do que mandar um cardápio em PDF para o cliente, tá, gente? Vamos lá, deixa eu ver o que mais que veio de pergunta aqui. Dani Carvalho. Falando sobre cardápio, pizza doce tem que ser mais barata do que a salgada? A Dani Carvalho perguntou se pizza doce tem que ser mais barata do que salgada. Não necessariamente. Não necessariamente. Pensa, tu vai montar uma pizza doce de Kit Kat com Nutella e morango, todos uns paranauê. Qual o custo que vai ter isso daí? Sabe? E aí você compara com uma pizza marinara ou uma marguerita, sabe? A gente tem que sempre ter um equilíbrio entre custo de produção e preço de venda. E o próprio valor percebido. O cliente que pede uma pizza de Kit Kat com Nutella e com morango, ele pensa, cara, isso aqui não vai ser barato, entendeu? Então não tem por que ser necessariamente mais barata. O que você tem que entender é que a pizza doce, ela geralmente vai acompanhar a venda de uma pizza salgada. Então, muitas vezes, é importante você fazer tamanhos menores de pizza doce, para justamente equilibrar o custo com o preço de venda. Daqui a pouco você vai fazer uma pizza doce de 25 centímetros para acompanhar uma salgada de 40, e aí você consegue trabalhar bem com isso, tá? Mas pizza doce, por ter um valor percebido alto, ela não precisa ser uma pizza barata. Em alguns casos, ela pode ser até mais cara do que a salgada, tá? O Matheus disse que a pizza doce dá mais trabalho do que a salgada. Então, cara, o Matheus comentou que pizza doce dá mais trabalho do que a salgada. Depende da forma como você montou também as suas pizzas doces, né? Se você, até porque tem o processo é um pouquinho diferente, né? Muitas vezes você monta depois do forno, dependendo dos insumos que você usa. Mas, cara, tem que pensar que a pizza doce, ela serve para aumentar o lucro que você tem em cima de uma venda que já iria acontecer. O cliente, quando vai fazer o pedido, ele está pensando na salgada. Tá? Agora, se você faz ele pedir, além da salgada, uma doce também, num pedido que você ia lucrar R$15, você pode lucrar 20, 30, entendeu? Então, a sacada da pizza doce está muito em aumentar o lucro sem ter que necessariamente atender mais clientes, tá? Então, é muito importante estar ligado nisso, na estratégia que você vai usar para pizza doce. Ó. Pergunta aqui do comer o quê? É o Leonardo Antônio, nossos alunos aí do Rio de Janeiro. Rodrigo, boa tarde. Qual o pulo do gato ou ideia, estratégia para quem vai colocar rodízio, para termos lucros de verdade? Cara, rodízio, qual que é a estratégia que você tem em mente na questão do rodízio, tá? O rodízio, o custo, o CMV do rodízio está muito relacionado ao mix de pizzas que você vai passar. Tá? Então entenda que na hora de precificar é bem importante você definir certinho qual que é o mix de pizzas que você vai usar, porque isso vai ser determinante para o custo que você vai ter. Tá? O cliente que vai no rodízio, ele quer variedade. É super importante ter uma variedade legal no rodízio. Tá? Mas você vai ter pizzas que vão ter custos bem diferentes de produção. Você precisa mesclar, na hora de montar esse mix do que vai ser passado de pizza para o rodízio, faça de uma forma que você consiga equilibrar esse custo, para não ficar com um custo muito alto de insumos, tá? Porque isso vai ser bem representativo no rodízio. O CMV no rodízio ele é uma fatia muito grande do custo, tá? Outro ponto muito importante é na hora de precificar, fazer essa conta toda pensando em pessoas, porque você cobra por pessoa no rodízio. Então, leve em consideração esse CMV por pessoa. O consumo no rodízio é um pouco maior do que o consumo à la carte. Tá? Via de regra, para uma pizza de 30 centímetros, a gente considera 1,2 pizza por pessoa. Claro que aí você tem que levar em consideração também o mix que você vai servir. Tá? E use também a questão dos complementos. Tem gente que passa vários tipos de entradas, produtos complementares no rodízio. Isso também é interessante, tá? Às vezes você vai passar um crostini logo no comecinho, quando a pessoa entra no rodízio. Tem gente que passa até lasanha no rodízio, sabe? Então, passar alguns produtos complementares que tenham um custo interessante para você também ajuda a compor melhor esse custo aí para equilibrar, tá? E passe pizzas rápido. Não? O cliente de rodízio ele quer variedade, ele quer ser atendido rápido. Então, tem que estar atento a isso, tá? Inclusive, se o cliente que come mais rápido, ele tende a ficar saciado mais rápido também. Até o consumo dele tende a ser um pouquinho menor, tá? Então, se ele se sente saciado mais rápido e isso faz com que ele coma menos e você consiga, inclusive, ter um giro de mesa maior, você consegue também ter mais retorno no rodízio, tá? Então, não tem uma estratégia, um pulo do gato, é um conjunto de coisas, tá? Mas esses são os pontos principais aí para o rodízio dar certo.
Inclusive, Leonardo, Antônio, não sei qual dos dois que está aí acompanhando a live, a versão nova que a gente fez da planilha de precificação tem inclusive uma parte lá específica para rodízio, tá? Ela pega automaticamente as tuas fichas das suas pizzas e lá tu monta qual que vai ser o mix, quantas pizzas de calabresa, quantas de marguerita, etc, 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 versus quantas pessoas. E ele vai te dar o CMV por pessoa. Ficou bem legal, o pessoal gostou bastante. Vamos lá, vamos seguir. Vamos ver o que mais que veio de pergunta aqui no balãozinho. Quem tiver dúvida, gente, manda aqui no balãozinho. Eu anotei tudo aqui. Ó, deixa eu só comentar. Tem só um adendo aqui, ó. Obrigado. Você acha que ajustar o porcionamento para rodízio, tipo redução em percentual nos porcionamentos, vale a pena? Eu não acho legal, tá? Eu não acho legal porque eventualmente você pode ter... A maioria dos clientes do rodízio não é o mesmo cliente do delivery da la carte, mas eventualmente você vai ter uma interseção ali, tá? E aí, se o cliente sente que é um produto muito diferente do que ele está acostumado, ele fica com uma experiência negativa. Ele sente que, pô, o cara aqui no rodízio ele dá uma economizada. Então eu não acho legal. Eu acho mais legal você precificar certinho, com uma margem bacana mesmo para o rodízio, considerando os desperdícios, que o pessoal comentou aqui também, que existe o desperdício no rodízio. Mas acho melhor precificar certinho e usar essas técnicas que eu comentei ali, tá? Eu acho mais interessante do que reduzir a quantidade dos insumos. Beleza? Vamos lá. O que mais que veio? A Carol anotou aqui pra mim que veio muita pergunta nos comentários. Se vocês colocarem no balãozinho, pra mim fica bem melhor pra me achar, tá, pessoal? Laísa Ferraro. Onde é que tá? Laísa Ferraro. Rodrigo, qual seria a margem que eu tenho que colocar nas minhas pizzas depois de saber os meus valores fixos mensais? Vamos lá, Laísa, vamos lá. Quando a gente fala de margem, de precificação, a gente tem que levar em consideração. Ó, o Leonardo tá abrindo o pulo do gato, entrou o pulo do gato na live agora. Mas voltando para a pergunta da Laís aí sobre qual margem colocar nas pizzas depois de saber os custos, tá? São 3 itens de custo que você tem que levar em consideração. O custo com insumos, que você descobre fazendo a ficha técnica dos seus sabores de pizza. O seu custo operacional unitário, ou seja, quanto custa a sua operação e dividir isso pelo número de pizzas. E os seus outros custos variáveis, como imposto, taxa de maquininha de cartão, percentual de comissão, tipo iFood, entrega grátis, se você trabalha em entrega grátis, tem o custo com a entrega. Então, são esses 3 itens de custo, tá? O percentual de venda que tu vai colocar em cima das suas pizzas vai variar conforme você tiver esses custos, porque tem gente que tem um custo operacional muito baixo e tem um custo de insumos maior. Então, se ele vai colocar a mesma quantidade de margem em cima do custo de insumos que uma pessoa que tem um custo de insumos menor e um custo operacional maior, não bate. Então, não tem um número mágico, assim, multiplica por 2, multiplica por 3... Não tem isso, coloca 20%, sabe? Quando a gente fala de precificação, tirando esses 3 itens de custo, produtos isca tem uma margem ainda faixa dos 8%, tá? Produtos de margem tem uma margem acima de 20%, tá? Então, entenda que você tem que ter essa clareza dos números, do seu CMV, do seu custo operacional unitário e dos seus outros custos variáveis. Tirando todos esses custos, geralmente, com uma margem de 8 ali nos isca e de 20 e poucos, você consegue ter estratégia de isca de margem, tá? Isso a gente ensina no detalhe. Inclusive, a gente tem uma mentoria de precificação que vai acontecer esse mês para os alunos do Pizzaria Eficiente, onde eu analiso, aluno por aluno, os que estão presentes na mentoria, como é que está a precificação e ajudo eles a montar essa estratégia, tanto de produto de isca, margem, combos, ofertas, etc. A gente ajuda a galera a ter mais clareza desses números aí e quais são as ações necessárias para fazer uma precificação com estratégia, para poder trabalhar de acordo com a sua realidade. Porque tem gente que vende pizza de 30, tem gente que vende pizza de 80, de 100. Tem como ter lucro em todos esses cenários, desde que você faça as contas certas e tenha estratégia por trás, né? E a gente trabalha muito isso com os nossos alunos lá da mentoria. Tu tem aí o cronograma, Carol? Quando é que vai ser essa de precificação? Eu te falo. Não é na segunda que vem que vai ter a feira. É no dia 14? É 14 ou 21? É um desses dias aí. A gente vai fazer mentoria de precificação. A galera que tá no grupo lá, a gente mandou semana passada. Beleza? Deixa eu ver as perguntas que vieram no balãozinho aqui. Ó, o Breno Wallinson fez uma pergunta aqui, ó. Dicas para a pizzaria que vai abrir em uma cidade nova. Vamos lá, Breno. Se tu vai abrir numa cidade nova, uma marca que já é conhecida em outro lugar, você já pode trazer esses feedbacks do seu público atual para mostrar para o público novo o que está chegando na cidade, entendeu? Que já é um produto que já é reconhecido, que já tem uma qualidade percebida e tudo mais. Então, se você vai abrir com a mesma marca, usa isso a seu favor, tá? Usa isso a seu favor. Claro que você vai ter que criar uma clientela nova, mas
você já tem prova social, você já tem feedbacks de clientes que já valorizam o teu produto, que já falam bem dele. Isso é super importante, usa isso a teu favor. Tá? Agora, se você vai trabalhar daqui a pouco com uma marca diferente, aí é como começar um negócio do zero, cara, entendeu? Aí é como começar um negócio do zero. Claro que você tem que estar ligado também qual que é o perfil de público que você quer atingir nessa cidade nova. Se é um perfil de público parecido com o que você já atende na outra operação, beleza, você já sabe como é que funciona, você já sabe o que essas pessoas valorizam, você já sabe quais tipos de ofertas casam com essa galera. Então use isso, você tem que aproveitar muito da experiência que você já tem com a sua operação atual para essa operação nova, tá? Por isso mesmo, se você está pensando em abrir uma operação num lugar novo, é mais fácil partir daquilo que você já tem. Ou seja, se você já tem uma marca que funciona bem para um público X, mira nesse mesmo perfil de público lá, entendeu? São pessoas diferentes, mas com muitas coisas em comum. E aí você consegue ter resultado muito mais rápido. Beleza? Dia 14 é tema livre, então dia 21 deve ser a mentoria de precificação, né? Então, dia 21 acontece a mentoria de precificação exclusiva para os alunos do Pizzaria Eficiente. Ó. A Laís escreveu aqui, obrigada, estamos perdidos nessa parte de valores, estamos perdidos nessa parte, trabalhando muito, mas din-din está sobrando pouco, acho que estamos errando em alguma coisa. Vem para a mentoria que a gente te ajuda, Laísa, tá? Vai lá no link da bio, troca uma ideia lá com o Marcos, a gente consegue te ajudar. A gente pegou vários casos assim e conseguiu dar uma virada de chave bem legal. O Breno colocou aí, como estipular um faturamento? Breno, aí é um pouco mais difícil, porque aí tem várias variáveis envolvidas, entendeu? Qual que é o tamanho de público que você vai ter nessa cidade nova, quanto você vai investir em marketing nesse negócio novo. Tem muitos fatores envolvidos para poder estimar um faturamento, sabe? Eu sempre gosto de projetar com a galera cenários diferentes, um cenário mais otimista, um pessimista, um intermediário, e ver como é que ficam os números de cada um desses cenários, tá? Deixa eu ver o que mais que veio de pergunta aqui. Pergunta do Wagner Santos. Tem uma pizzaria. Acharia interessante abrir o leque para poder trabalhar com mais produtos, porções? Cara, eu acho interessante, tá? Eu acho interessante você aproveitar a sua estrutura que você já tem para fazer as pizzas para poder fazer outros produtos, tá? Porque as pessoas não comem pizza todo santo dia, tá? Mas elas podem comer pizza num dia, comer um hambúrguer no outro, comer uma marmita no outro, comer uma lasanha, comer uma porção, entendeu? Então, eu acho válido você trabalhar com produtos diferentes dentro da mesma cozinha, tá? Claro que você tem que tomar alguns cuidados. Primeiro deles, o ideal é trabalhar com marcas diferentes, tá? Por quê? O cliente que está procurando uma porção, ele não imagina que dentro do cardápio da pizzaria vai ter uma porção, tá? Então, se você começar a trabalhar com porções, entenda que se você não tiver uma marca específica para as porções e você divulgar essa marca, você vai acabar vendendo só para quem já viu, já te conhece pela pizzaria, entendeu? Então, o tamanho de público que você atinge acaba sendo reduzido, tá? Mas você atinge, alguma coisa você vai vender. E, querendo ou não, se você coloca tudo no mesmo balaio, o teu cardápio tende a ficar mais extenso, que não é nada bom no delivery. Então, o ideal é trabalhar com outras marcas, tá? Para produtos que são totalmente diferentes, tipo hambúrguer e pizza. Cara, marcas diferentes. As pizzas do Wagner e os burgers do Wagner, entendeu? Mas eu acho super interessante porque você já paga um aluguel, você já usa o mesmo motoboy para entregar hambúrguer, entregar pizza, entendeu? Ele vai na mesma bag, sabe? Então, eu acho interessante porque você consegue diluir melhor esse custo fixo e consegue pegar os seus clientes em momentos de consumo diferentes. Porque, como eu falei antes, o cara não vai comer pizza todo santo dia, entendeu? Às vezes ele vai querer uma coisa diferente. E aí, se você tem esses produtos diferentes, você consegue vender para essa mesma pessoa. Você consegue aproveitar melhor a sua base de clientes. Mas, tenha cuidado com essa questão aí da marca, tá? Marcas diferentes tendem a tracionar, a acelerar a venda mais rápido. E também tenha muito cuidado com os seus fluxos dentro da tua operação. Por quê? O fluxo de uma hamburgueria é diferente do fluxo de uma pizzaria, entendeu? Os produtos são diferentes. O processo ele é diferente, sabe? Você não vai conseguir aproveitar muita coisa de equipamentos, por exemplo, o hambúrguer. O hambúrguer você vai ter que ter a chapa, entendeu? Você vai ter que ter uma fritadeira para colocar batata também, porque batata é um troço que vende muito no combo com hambúrguer, agrega legal o valor. Então são processos diferentes dos processos da pizzaria. É diferente de uma esfirra. Esfirra você usa ali bancada, usa o forno, às vezes vai ter que dar uma reboladinha, vai dar uma mexida, mas enfim.
o processo ele é muito parecido, então é muito mais fácil introduzir uma esfirra da vida, uma focaccia, uma coisa, um pão tortão da vida, do que introduzir daqui a pouco um produto totalmente diferente como hambúrguer. Tá? Então tem que estar ligado também nesses fluxos para uma operação não atrapalhar a outra, entendeu? Daqui a pouco você começa a vender hambúrguer e começa a acabar com o tempo de entrega da tua pizza. Você entregava em 30 minutos, começou a entregar em 1h30 por causa do hambúrguer. Não dá, entendeu? Tem que tomar esse cuidado também, cuidar os fluxos aí dentro da operação, beleza? Deixa eu ver o que mais que veio de pergunta aqui. Lembrando que essa é uma live de perguntas e respostas. Se tiver uma dúvida, manda aqui no balãozinho. Deixa eu ver o que veio aqui, ó. Como saber o valor que devo investir em anúncios de tráfego pago? Pergunta da Edilânia. Edilânia, você tem que monitorar não tanto o valor do que você está investindo, mas o valor que você tem de custo por resultado, tá? Uma das coisas legais do tráfego pago, se você tiver um bom gestor que parametriza certinho as campanhas e você tiver um cardápio digital que dê para instalar o pixel e monitorar e medir os resultados, você vai conseguir saber com clareza quanto você gastou nos anúncios versus quanto você realmente recebeu. Tá? Então, se você tem campanhas onde você investe ali R$5 por pedido, e o seu pedido é na média dos R$50, R$100, tá legal, tá interessante. Agora, se você tem campanhas onde você tem que gastar R$25 por pedido e o teu pedido é R$50, a conta já não fecha, entendeu? Que 25 de 50 é 50%, é um custo por resultado muito alto. Então, você tem que levar em consideração o custo por resultado, mais do que o valor que você investiu, tá? Isso é super importante. Porque tem gente que investe R$2.000 e não tem resultado. E tem gente que investe 500 e tem resultado, sabe? Porque o custo por resultado, a maneira como está estruturado, e aí tem várias variáveis envolvidas para você conseguir ter um custo por resultado mais baixo, tá? O Bruno Urel, que é especialista nisso, ele fala disso com maestria, no detalhe. Mas um dos pontos principais, além de você definir certinho os públicos, ter os eventos bem configurados na plataforma, é o próprio criativo, que a gente chama, né? Que é o que você está usando no anúncio. Qual que é o vídeo, qual que é a arte, enfim. Tem que levar tudo isso em consideração também. Então, monitora principalmente o custo por resultado. É mais importante do que o próprio investimento que você está fazendo, tá? Agora, Rodrigo, qual que é o investimento mínimo que eu deveria fazer em tráfego para conseguir ter algum resultado? Cara, eu recomendo no mínimo uns R$300 por mês, tá? No mínimo uns 300 por mês. Para começar a ter alguma coisa. A menos que isso, você não vai ter um resultado muito perceptível não, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Deixa eu ver o que mais que veio aqui. Pergunta do Nossa Pizza Valinhos. Qual o percentual de pagamento para a equipe de motoboys versus faturamento? Vamos lá, custo que tu quer dizer aqui é o custo com logística, né? Cara, se você tiver um custo com logística na faixa dos 10% do faturamento, pensando numa operação que é só delivery, tá legal, tá bacana. Porque a logística ela é um custo muito representativo. Claro que, quais são as variáveis? Como é que você faz para reduzir esse custo? Tá? O principal ponto para ter uma logística mais eficiente, mais produtiva, é trabalhar com um raio de entrega mais reduzido. Por quê? Se o raio de entrega é mais reduzido, a quantidade de pedidos por motoboy é maior. Então, o custo que você tem com o motoboy versus o número de pedidos acaba sendo menor. O motoboy é mais produtivo e aí você consegue diminuir esse custo, tá? Mas se você conseguir trabalhar abaixo de 10%, é excelente. Usa os 10% como um bom parâmetro para isso. Beleza? Deixa eu ver o que mais que veio de pergunta aqui. Vamos lá. Cadê? O que não fecha aqui? Não fechou aqui o balãozinho. Quer que eu leia o pulo do gato? Sim, por favor. Pizza de 1 metro tem saída? Vale a pena trabalhar com essa pizza? Pizza de 1 metro tem saída? Vale a pena trabalhar com essa pizza? Vamos lá. Não consigo tirar a pergunta do Nossa Pizza Valinhos daqui agora. Pizza de 1 metro tem saída? Vamos lá. Pizza de 1 metro, se você tiver um público que é composto, se você tem muitos clientes de famílias grandes, tá? Ou se você tem muito cliente jovem que pede pizza com a galera, pode ser interessante sim, tá? Tem bastante gente que vende pizza de metro pra caramba. Só que, o que você tem que cuidar na pizza de metro? Precificação, tá? Por quê? Porque vai uma pá de insumo, é muita coisa em cima da pizza. Então precisa fazer a conta, tá? Precisa fazer a conta e levar isso em consideração. É uma pizza que ela é mais cara de produzir. Você eventualmente não vai conseguir colocar mandar qualquer motoboy, vai ter que fazer alguma adaptação na bag, entendeu? Então tem que levar todos esses fatores em consideração, entendeu? Não é só botar para vender e achar que tá tudo certo.
Se você botar para vender a pizza de metro e não conseguir entregar ela, meu amigo, você já tem um problemão aí. Ou se você tiver só uma bag com essa pizza de metro e chegar 2 pedidos junto, algum deles vai atrasar. Então, esteja ligado nisso, tá? Pizza de metro é uma possibilidade? É, se você tiver um público que você vê que compra. Eu acho legal fazer teste, tá? Acho legal fazer teste, antes mesmo do teste, dá até para fazer uma pesquisa com os clientes, ver como é que é a aceitação, se tem interesse. Pode ser uma alternativa, tá? Vamos lá. Eu não estou conseguindo tirar esse balãozinho aqui de antes. Pizzas e bem batata frita, é interessante. Deixa eu só pegar mais uma pergunta aqui dos stories. Ó, veio outra pergunta aqui. Perfil de restaurante no Instagram. Precisa criar conteúdo ou basta ter uma vitrine interessante? Vamos lá, cara. Uma das aulas que o pessoal mais gosta lá do Pizzaria Eficiente é uma aula que a gente fez com um convidado, em que ele fala de 3 tipos de foto e vídeo que toda pizzaria precisa ter. Quais são esses 3 tipos? A foto ou vídeo da pizza perfeita, a foto ou vídeo de como ela é feita e a foto ou vídeo de quem faz. Ou seja, você tem que mesclar um pouquinho dos conteúdos. Você não precisa contar muita história, você não precisa fazer... mas procura não ficar apenas como uma vitrine de produtos, tá? Por quê? Isso acaba não sendo tão atrativo. As pessoas tendem a não parar para ficar olhando o que você tem aí, entendeu? Então é legal mesclar um pouco os conteúdos, mostrar um pouco do processo, como que as pizzas são feitas, tá? O cliente ele tem uma curiosidade grande de saber como é que é feita aquela pizza que chega na casa dele. Quem faz, aí contar um pouquinho da história das pessoas, isso é legal, as pessoas têm interesse, elas gostam de saber. Entenda que o Instagram, gente, é uma rede social que ganha dinheiro quanto mais as pessoas passam tempo no Instagram. Quanto mais as pessoas passarem tempo no Instagram, mais dinheiro o Instagram ganha, porque ele vai conseguir mostrar mais anúncios. Tá? Então, se o teu perfil, se o Instagram da tua pizzaria faz com que as pessoas parem para ver o que você está postando, o Instagram entende que a sua conta é relevante e mostra de graça para mais pessoas. Tá? Então, é importante dar uma mesclada nos conteúdos, não ficar só com uma vitrine não, porque senão o Instagram vai diminuir a sua relevância, vai mostrar você para menos pessoas, tá bom? Então, nada de deixar ele só como uma vitrine. Ó, pergunta da Esfirraria Capixaba. Você recomenda um aplicativo robotizado no WhatsApp? Sim, recomendo pra caramba, tá? Inclusive a gente tem parceria com a Nota aí, tem um desconto bem legal. Só olhar lá no link da minha bio, tem um desconto bem interessante lá. Acho que tanto na adesão como nas primeiras mensalidades. O Anderson fez uma pergunta. Compra 2 pizzas e ganha batata frita. É interessante? Anderson, o público de pizza, cara, não é tão consumidor de batata quanto o público de hambúrguer, por exemplo. Entendeu? Mas, cara, acho válido. Vale testar com a tua clientela, entendeu? Eu acho válido fazer esse teste e ver como é que é a aceitação. Pulo do Gato fez uma pergunta. Ah, não, da pizza de 1 metro já respondi. Esse já respondi. Beleza. Então não tem mais pergunta aqui nos comentários, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui no balãozinho, daí a gente encerra. Ó, essa aqui é bem interessante, veio dos stories. Subimos os preços. Como demonstrar ao cliente que vale a pena pagar por isso? Vamos lá. Todo movimento de reajuste de preços ele tem que ser feito com estratégia. Não é só mudar o preço e rezar para o cliente continuar comprando, tá? Todo movimento de reajuste tem que ser acompanhado por uma estratégia de marketing, tá? Para justamente você aparecer para mais clientes e conseguir cobrir um pouco daqueles clientes que eventualmente vão deixar de pedir porque você aumentou o preço, tá? Tem outros pontos também, quanto ao tamanho do reajuste e tudo mais, que a gente aborda lá na mentoria, mas essa questão de demonstrar para o cliente que vale a pena pagar por isso está muito mais relacionado à percepção de valor, e isso é independente do reajuste de preço, tá? Então, quando a gente fala de percepção de valor, é você fazer com que o cliente enxergue que a sua pizza ela realmente vale o que você está cobrando. E como é que você melhora a percepção de valor? Primeiro ponto, a apresentação da pizza. A pizza tem que ser bonita para o cliente entender. A gente come primeiro com os olhos. Então, ela precisa ter uma boa apresentação. Tem que estar bonitinha, sabe? Bem montadinha, não aquele monte de coisa jogada ali. Se ela tiver uma boa apresentação, você já melhora a percepção de valor. Outro ponto importante é a embalagem. Gente, embalagem... Ah, mas o cliente joga fora a embalagem. Ele joga fora a embalagem, mas antes de ele jogar fora a embalagem, ele vai ver a sua embalagem e o primeiro contato que ele tem com o seu produto. Então é super importante ter uma embalagem bonita, sabe? Uma embalagem bacana, que seja, porque ela é um cartão de visita do seu produto. Tá? Então não subestime, não dá para ver a embalagem só como um custo, sabe? Porque a embalagem ela é a apresentação do seu produto.
Então, ter uma embalagem bacana, personalizada, bonitinha, numa caixa, com material legal, agrega na percepção de valor do cliente. Ah, mas é R$1 mais cara. Cara, vale a pena, tá? Vale a pena porque vai parecer que a tua pizza vale mais do que ir numa caixa comunzinha dessas de atacadista. Outro ponto muito importante é o serviço agregado que você tem, tá? O que é o serviço agregado? É o atendimento, é a forma como você constrói o seu cardápio, é o seu tempo de entrega, é o contato ali do motoboy com o cliente. Todos esses pontos, que são o que a gente chama de pontos de contato que o cliente tem com o seu negócio, você tem que procurar fazer com que eles sejam o mais interessantes possíveis para o cliente, sabe? Ou seja, o atendimento tem que ser o mais legal possível, o mais acolhedor possível, que o cliente se sinta bem com o atendente, sabe? E também, por outro lado, objetivo, de uma forma que o cliente consiga fazer um pedido sem demorar demais, né? Outro ponto importante, falando de ponto de contato, cardápio. O cardápio ele tem que ser, como é que chama aquele termo? Em inglês se chama user-friendly, ele tem que ser amigável, intuitivo, ele tem que ser intuitivo, essa é a palavra que eu estava procurando. Ou seja, se uma criança tem que conseguir fazer um pedido no seu cardápio digital, então esse é um ponto de contato muito importante, tá? E se o cardápio não estiver legal, isso diminui a percepção de valor do serviço que você presta, tá? O tempo de entrega, gente, é chover no molhado, todo mundo sabe que é super importante. E o próprio contato ali do motoboy. Se o motoboy é educado, é cuidadoso na entrega, isso também conta ponto na percepção de valor, tá? Além disso tudo, no marketing que você faz a pizzaria, você também consegue melhorar a percepção de valor. Usar boas fotos, trabalhar bem as descrições dos produtos, tudo que de certa forma traz atributos de valor, valoriza o teu produto, ajuda a fazer o cliente enxergar mais valor nas suas pizzas, beleza? Vamos lá, vamos para a última pergunta aqui. Ó, a última pergunta que veio aqui da Dani Carvalho. Qual a sua opinião sobre o atendimento humanizado sem robô no WhatsApp? Dani, eu acho que a gente está numa altura do campeonato, assim, nós estamos em 2023, pessoal, todo mundo falando de inteligência artificial. Eu acho que hoje em dia, cara, o atendimento humanizado ele tem que ser um segundo contato, sabe? Um segundo ponto de contato para aquele cliente que não conseguiu se virar com o robô, com o atendimento automatizado, sabe? Porque se você vai ficar só no atendimento humanizado no WhatsApp, você tende a ter um custo maior, tá? E esse custo maior vai impactar na sua margem. Por outro lado, as inteligências artificiais evoluíram demais nesses últimos anos. Então, muita gente é atendido por robô e nem percebe, sabe? E se vira e faz o pedido e anda. Então, eu vejo que hoje em dia está cada vez mais importante, está cada vez mais necessário. Pensando em todo o problema que o empreendedor enfrenta de mão de obra versus as pessoas cada vez mais habituadas à tecnologia, eu acho que é um caminho sem volta. Eu acho que está cada vez mais necessário ter um atendimento automatizado, pelo menos no primeiro contato, sabe? Pelo menos para, boa noite, tudo bom? A gente tem o cardápio aqui, você pode fazer seu pedido. Se o cliente insiste no atendimento humanizado, você dá o atendimento humanizado, não tem problema nenhum, tá? Mas eu acho importante, mesmo que seja uma triagem, sabe? Uma opção inicial para o cliente ir para esse canal que é mais eficiente, que é o cliente fazer o próprio processo de atendimento. Beleza? Tem uma pergunta do Camel Sari. Dia de semana só por Deus, vendas fracas demais. Camel Sari, você tem que fazer algumas estratégias específicas para o dia da semana, tá? Dia de semana demanda ações diferentes de final de semana. Final de semana, naturalmente, pelos hábitos das pessoas, tem uma demanda maior. Mas tem coisas que podem ser feitas para dar um up durante a semana também, tá? Só tem que ter estratégia. Isso a gente trabalha bastante lá dentro da mentoria. Beleza, pessoal? Já falamos bastante aqui, a gente vai encerrar. Se você ficou com alguma dúvida, você pode mandar na caixinha de perguntas que está ali nos stories, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, até mais!